ocupada, não tive tempo, Ju, esses dias, por causa do meu sobrinho, do meu irmão, lembra? Sim, É que é lembro, meu você sobrinho, conversou comigo. ele, além do coronavírus, ele desencadeou um problema no coração. E aí precisou Nossa. fazer alguns acompanhamentos, então eu perdi as 2 últimas aulas, vou acabar ficando com falta, não consegui repor. Não, mas tenta depois assistir e responder exercício, que aí você fica com a presença. É daquela forma que eu andei respondendo para você ultimamente? Sim, mas eu acho que o link tá funcionando. Boa Ah, noite, tá bom. Ana. Pessoal, um Ó, lembrete, e quem não tava semana passada, eu entendo que aí não viu, de eu vou falar, aí desmuta o microfone, mas aí depois muta de novo. Eu acho que tem gente que tá tentando falar com o microfone mutado. Para desmutar o microfone, é só clicar na tela e vai ter um microfonezinho, e aí você pode apertar para falar. Aí depois você aperta para, aí o som não sai, aí você vai falar de novo e você pode apertar para falar, tá? ó. Eu tô falando com as minhas filhas. Raquel, você vê se você achou o microfone para desmutar, né? Aí você deixa o microfone mutado e quando você for Nossa, responder, falar, aí você bloqueei pode a professora, desmutar. eu não tô ouvindo ela falar. Tá, beleza. No caso, só deixa para falar quando a gente for falar com você. Quando for precisar. Ah, tá, beleza, ok. Tô desligando meu microfone. Meninas, boa noite para todas. Boa aula para nós. Porque às vezes ficam uns sonzinhos no fundo, até aqui às vezes passa carro e acaba fazendo muito barulho, né? Até instalei um negocinho para tirar os ruídos, vou ver se vai funcionar. Oi, professora, boa noite. Boa noite, Lilian, tudo bem? Eu estou aqui no ponto que acabei de sair da empresa Nossa, e aí eu quando vi que chegar você em tá de casa eu dou máscara. continuidade, tá bom? Tá Eu bom, estou então. esperando o ônibus para ir para casa. Tá. Se você conseguir pelo menos ir assistindo, aí você pode deixar o microfone mutado e se quiser também deixar a câmera desligada, pode deixar. Oi. O importante é assistindo. Ainda não, Seu pensei hoje, mas microfone também não também tá marcou. ligado, Edith? Edith, está me ouvindo? Vamos aguardar, porque creio que tem mais gente para chegar. Na última aula tinha umas 20 pessoas. Ah, é verdade, vocês têm o chat também. Então aqui além do chat, como tinha no YouTube, vocês também podem, a gente pode se ver, né? Vamos ver o rostinho do outro e conversar. Edith, o seu microfone tá ligado. A gente pode ouvir as conversas daí. Lembrar de mutar o microfone. Ela esqueceu. Deixa eu ver, eu acho que eu consigo desativar o som dela. Pronto, desativei. Ela deve ter esquecido. Se alguém não conseguiu achar alguma coisa de áudio ou de câmera, ou onde está o chat, ou não está conseguindo me ver, me fala, tá bom? Que bom, Raquel. Aqui a gente acaba interagindo mais. Mas foi como eu falei no grupo, que se a maioria preferir continuar pelo YouTube, aí a gente volta, não tem problema. Eu trouxe a gente se encontrar por aqui muito mais por vocês, tá? Acaba me dando até um pouquinho mais de trabalho, porque eu tenho que gravar a aula, depois eu tenho que converter o vídeo, depois eu tenho que postar o vídeo no YouTube, mas é mais para melhorar a nossa interação. Ó, quem não quiser desativar a câmera por um momento, por algum motivo, tem como também, tá? Eu vou, por exemplo, desativar a minha. Tá desativada, eu posso ativar de novo. A mesma coisa eu posso fazer com áudio. Aí tá desativado. E agora tá ativado, tá? Quem não achou e quiser algum auxílio, pode me perguntar.
pode perguntar pelo chat, ou se achou o áudio, pode perguntar pelo áudio. Vamos dar mais uns 5 minutos. Aí, mais pessoas chegaram. Boa noite, Marilice. Seu microfone tá mutado. Aí, conseguiu. Boa noite. Tá já deitada, Marilice? Ah, bonita. E aí, tá tudo bem? Estou bem, e você? Tá bem. Tirando o friozinho. O seu microfone tá mutado, Edith. Edith, eu mutei o seu porque tava desmutado e dava pra ouvir os barulhos da casa. Aí eu acabei mutando, que eu acho que você esqueceu sem querer. Vê se você... Oi? Não, desmuta pra falar, Edith. Pode desmutar pra quando for falar, aí depois muta de novo. Lembra do esqueminha que a gente combinou? Boa noite, Maria. Ó. O seu microfone, Maria Aparecida, está mutado. Aí você clica na tela, vai aparecer um microfonezinho com risquinho. Se você clicar, você consegue falar. Aí você clica para falar e depois muta ele, para não dar para ouvir os barulhinhos, as conversas dentro das nossas casas. Tanto que eu até fechei a porta do meu quarto para evitar barulho. Vê se você acha, Maria Aparecida. Se você clicar na telinha, ou que tá o seu rosto, ou o meu, vai aparecer ali um telefonezinho, que se você desligar, você sai. Vai aparecer o microfone e a câmera. Ligou? Ah, ligou, conseguiu. Quando tiver com um risquinho, quer dizer que tá desativado. Se não tiver risquinho, quer dizer que tá ativado. Como você está, Maria Aparecida? Tô bem, e você? Estou bem também, que bom que você tá bem. Graças a Deus. Aí, mas fica mostrando a minha tela inteira ou só a sua pequena? Porque eu tô vendo eu só agora. Agora, se você tá só vendo você, tem como vocês desativarem e ativarem a câmera também. E para vocês olharem outras pessoas, vocês vão ali onde tá pessoas. E aí tem o número de pessoas online, que no caso tá 10, mas pode mudar. E aí vocês cliquem em Sebrae Itapevi, que aí vai aparecer eu falando. Ah, tá. Conseguiu? Aí eu clico em cima da tela, então. Isso, aí você clica na imagem minha falando e vai aparecer eu com um tamanho maior. Boa noite, Márcia. A entrega. Aí, agora foi. Que bom. Oi, filha. Só um minuto. Ah, a Maria. Me abençoe, filha. Cadê meu pão? Esse é bem legal, né? Tecnologia, né, gente? Raquel, tecnologia, Raquel. Pois é. Eu também só fui conhecer isso na quarentena. Deixa eu mutar o da Maria também. Para evitar os barulhinhos. É que realmente, né? Família, é criança, é TV, é marido, é pai, é avô. Eu mesmo falei pro meu pai agora, pai, eu vou começar a aula, tá? Aí ele, tá bom. Aí ele diminuiu a TV, eu fechei a porta, fechei a minha pra não vir som. Maria, eu mutei o seu microfone porque dava pra ouvir as conversas no fundo, tá? Aí você pode, quando for falar, gente, lembre de desmutar o microfone. Aí depois, se tiver muito barulho no ambiente, aí vocês mutam de novo. Por exemplo, ali na Maria do Socorro e na Marilice, não tô ouvindo barulho nenhum de fundo. Provavelmente já estão ali sozinha. Mas isso não é a realidade de todos, né? Boa noite, Ellen.
Olha, eu vejo que muita gente tá desativando a câmera. Estão todo mundo com vergonha. E aí, Ellen, tudo bem? Estou vendo seu rostinho. Tudo bem, acabei de chegar. Dei uns minutinhos pra esperar mais gente entrar. Ah, sim. Como você está, Ellen? Eu tô bem, só a correria do serviço, né? Mas graças a Deus tô bem. Bom, mas isso é muito bom, né? Pelo menos a gente tá conseguindo se mexer um pouquinho. Verdade. E aí, Edith, conseguiu desmontar o microfone, né? Pode falar. Tava ruim, assim, eu não tava conseguindo colocar direito, sabe? Às vezes com fone é melhor, né, pra gente ouvir. Agora eu coloquei o fone aqui, vou ver se eu consigo trabalhar com fone, porque às vezes eu saio daqui da Que cadeira, chique! eu levanto da mesa e vou fazer. Tô querendo tomar um remédio aqui, mas eu tô aqui, tem que sair da mesa. Olha como estamos, né? Nas câmeras, conversando juntos. Então eu vou começar já falar um pouquinho. Não sei se vai chegar mais alguém, talvez umas 2, 3 pessoas. Mas aí eu já estou gravando e depois eu compartilho com o restante do pessoal. Vou até tirar uma fotinho desse momento. Ativem a câmera, gente, para me tirar uma fotinho da gente. Tira aí, professora. Ativem a câmera para me tirar uma fotinho de vocês. Eu já ativei. Já até tirou? Quem já tirou foto que eu não vi? Quem falou? Eu não sei tirar foto. Como que é que tira? Eu vou tirar com o celular mesmo, mas dá pra você tirar um print do celular. Eu vou tirar porque eu tô gravando, então se eu mexer no computador vai ficar ruim. Então deixa eu tirar uma fotinho de vocês, porque tá muito bonitinho. Sorri aí! Ok. Então, vamos conversar um pouco sobre as perguntas do último exercício de fixação, como eu sempre faço no começo dos vídeos. Lembrando de mutar o microfone se tiver muito barulho de fundo, mas para a gravação ficar sem muito ruído. Edith, tá me ouvindo? Edith, tô ouvindo. você consegue mutar o seu microfone? Voltar? E mutar. E lembra, gente, desmutar quando for falar, só se tiver muito barulho no fundo, pra a gravação não ficar com muito ruído. Até eu tenho que ficar me orientando nisso. Tá? Então, foram 2 perguntas do último exercício, só que uma delas foi mais sobre a opinião de vocês em relação às aulas EAD e o que vocês achariam que poderia melhorar. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, até porque para mim é muito importante o que vocês estão achando, o que vocês podem trazer de ajuda ou de estratégia. Tem um celular vibrando aí. Acho que é o seu, Maria. É o meu. Você consegue achar o botãozinho de deixar o microfone sem som? Deixa eu ver. Mas o meu tá sem som. Não, tô te ouvindo, estamos te ouvindo. Aí quando for falar, você clica para falar. É um microfone, é um desenhozinho de microfone quando você clica na tela. Isso, olha só. Então vamos lá. Em relação a essa parte da distância, eu não vou expor, né, a resposta de ninguém, mas eu vou abrir aqui só para mim conversar um pouquinho com vocês, para tentar dar um retorno no que eu posso dar retorno e tentar explicar o que eu posso explicar, mas eu fico muito feliz pelo retorno de vocês. Realmente quero saber a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês estão achando, porque infelizmente a gente está numa situação que estão todas as escolas assim e que tá todo mundo passando por complicações, por necessidades, por dificuldades.
e que é algo extremamente inesperado e que não tem muito o que a gente fazer a não ser buscar melhorar, inovar, mudar. Quem imaginou que a gente ia estar aqui hoje, todo mundo com a câmera, com o fonezinho, com o celular, mas pelo menos nós estamos arrumando um jeito de estar aqui hoje, de estar conversando, de não ficar afastados, nem que seja pelo menos em conversa, em comunicação, e que nós ainda estamos dando aulas, vocês ainda estão tendo aulas, exercícios, atividades. Não é a mesma coisa e nem tem como ser. Mas eu vi que teve até gente que falou assim, mas é melhor do que não estar tendo aula. E eu fico muito feliz, né, pelo retorno de vocês. O que eu li eu gostei bastante. Deixa eu pegar aqui para me dar uma analisada. Não vou falar quem escreveu o que, tá? Não se preocupem. Então eu vi que em geral a maioria tá gostando, mas teve aquela questão de que eu prefiro aula presencial. Até eu, não tem essa, né? É mais gostoso presencial, sim. Mas também eu vi que muita gente entendeu que nesse momento o melhor mesmo é manter o isolamento por uma questão de saúde de vocês, principalmente de vocês, dos nossos familiares, né? Então, o melhor que a gente pode estar fazendo agora é tentar manter um certo isolamento. E que se for voltar, e que vai voltar, né? Vai dar tudo certo. Vamos voltando aos poucos, vamos voltando com muito cuidado, mantendo ainda assim distância, com máscara e etc. E eu quero que vocês tenham ciência disso, e que isso é lei, que isso é necessário por saúde. E como profissionais da saúde, é importante a gente ter isso em mente sempre. E ainda mais que ou nós somos grupo de riscos, ou nós cuidamos de pessoas que são grupos de risco. Como cuidador de pessoas, é muito comum a gente cuidar de pessoas que são grupos de risco. Boa noite, Isolina, que bom que você conseguiu chegar. Tá? Em relação aos exercícios de fixação, eu acho que não tem nenhum adeno ruim. Ajuda vocês a fixar melhor o conteúdo e vocês aparentemente estão gostando também. Eu acho que vocês também estão gostando dessa nova forma de ver a aula, que é interagindo um pouquinho mais. Oi, Boa Lívia. noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo sim. Eu Alguma voltei. pergunta? Eu voltei a trabalhar e eu saí agora do serviço. Eu estou em Alphaville, no ponto de ônibus. Tem algum problema eu começar a assistir amanhã, que eu vou pegar o ônibus agora? Não, tudo bem. Vê o que for melhor pra ti. Se eu chegar em tempo em casa, eu entro. Tá bom? Então, tá bom. Boa viagem noite. aí e com muito cuidado. Tá bom. Boa noite, Juliana. Boa noite. Então, mas se tiver algum adeno do exercício de fixação ou sobre algum outro ponto, vocês podem falar também. Vocês se sintam à vontade a expor a opinião de vocês. Porque é um momento que a gente tem que estar junto para entender, para conversar, para discutir. E que eu quero que é importante ter em mente que é temporário e que é passageiro. E que antes de tudo também é necessário, né? É necessário porque o objetivo primeiro vai ser sempre preservar vidas. É preservar vidas antes de qualquer coisa. E que é temporário, que vai passar, que vamos estar, né, em melhores condições. E que bom que a gente está conseguindo se manter com aulas frequentes, semanais, com exercícios. Vocês ainda podem vir conversar comigo, vocês podem conversar uns com os outros. E isso é algo já muito diferencial, porque tem escolas que estão fechadas mesmo, nem aula à distância está tendo. E que é claro que isso é o mínimo que nós podemos fazer por vocês. E saibam também que os professores estão reaprendendo e aprendendo um monte de coisa, porque eu também não usava isso, eu tive que ir sair criando, aprendendo, entendendo, e assim como vocês, né?
vocês não conheciam isso, vocês estão se inventando e reinventando e que fico muito feliz por isso, tá? E parabéns para vocês também. Eu vi muita gente que falou assim, parabéns pra professora e tal, assim, não, para vocês também. Agradeço que vocês estão compreendendo, que vocês estão participando, que vocês estão vindo, perguntando, respondendo os exercícios, participando das aulas ou assistindo o vídeo depois para quem não pode ir no horário. E que vamos passar por isso, e vamos passar por isso melhores, tá? Então é mais isso que eu tenho a dizer, e agradecer e parabenizar, ok? Se alguém tiver algum adendo, alguma coisa que queira falar. Não? E isso, Lília, vai me ouvindo. Depois, qualquer coisa, você reassiste. E aí você pode falar no chat também. Podem usar o chat também, tá, gente? Assim como tinha no YouTube. A diferença é que agora vocês também podem falar e eu posso ver o rostinho de vocês. E na gravação vai ter o rostinho, porque eu tô vendo com as várias fotinhos de cada um. Vou até mandar no grupo a fotinho que eu tirei. Mandei lá com a foto que eu tirei de vocês. E aí a segunda pergunta do exercício de fixação, que aí sim era em relação ao conteúdo da aula, que era se te explique ao menos 3 tipos de cuidados que podemos ter em relação à nossa saúde e à saúde dos pacientes também. Então lembra que a gente viu uma lista de cuidados voltados à hidratação, né? Tipo, por exemplo, acho que a Raquel tá tomando um cafezinho ou um chá ou uma água, e aí eu vou aproveitar também e beber uma água. Que é em relação à hidratação, a importância, vocês poderiam descrever que chá, ok. Então poderiam descrever. Oi, Edith, ia falar alguma adendo? Oi! Não, eu tô achando engraçado aí vocês tomando água. Sim, isso é importante, hidratação. Então, fazer uma adendo em relação à porcentagem. Olha a minha, professora, minha garrafinha, ó. Isso aí. Meu filtro. Quem mais tá com a garrafinha aí do lado? A minha filha tá lá em cima, tá com água, que ela tem que tomar água toda hora. Olha só, é só nós 3 então. É só eu, a Edith e a Raquel que estamos bebendo água, que estamos aqui com a garrafinha do lado. Ó, um monte de garrafinha aqui na minha mesa, ó. Ó, boa noite, Raquel Reis. Ó, essas aqui é tudo cheia de água, ó. Isso aí, se hidratar sempre, beber bastante água. Raquel, você tá fazendo a apresentação sem querer. Cancela aí a sua apresentação. A Raquel Reis que tá fazendo, na verdade. Raquel Reis. Acho que você abriu sem querer. Isso. Acontece. Plataforma nova, a gente tá aprendendo. Podem usar o chat também pra falar, tá? Eu não sei onde tá o chat. Onde tá o chat? Não esquece de mutar o microfone depois, Edith. O chat tá, assim, pessoas, o número de pessoas. Aí tem o chat, né? Que aí tá ali com as mensagenzinhas. Achei. Isso. Então, vocês poderiam falar sobre hidratação, sobre a alimentação, e aí descrever alimentação com prioridade a alimentos in natura ou minimamente processados, evitando os processados e ultraprocessados. Depois, falar sobre amizade, o ciclo social, a importância de ter amigos, né? Isso, e aí descrever mais, a gente foi conversando na aula, a importância da higiene das mãos, né, para evitar pegar doenças ou transmitir doenças, assim como a higiene da boca. Eu expliquei pouca coisa, mas eu coloquei alguma coisa, eu coloquei assim, mas não foi explicadinho, sabe, professora? Bora melhorar do exercício dessa aula, então.
né? Nos próximos Eu exercícios. coloquei sobre beber água, os cuidados com o idoso e tal, mas eu não falei sobre o negócio de lavar a mão, essas coisas assim, entendeu? Eram 3 só. Eu tô falando vários, mas era só, vocês só precisavam citar 3. Acho que acho que foi umas 3 que eu coloquei nesse Então sentido tudo de bem, das então 3 tudo perguntas. bem. O canal Samu Gamer entrou, só que eu não sei como é o nome da pessoa que está nessa conta. Manda aí para dar boa noite, pode mandar no chat também. Ok? Então vocês poderiam citar, né, vários desses cuidados, exercício físico também poderia entrar, mas aí tava pedindo 3, eu tô falando vários para mostrar que havia várias possibilidades de resposta. E aí, talvez vocês tenham notado que o exercício de fixação dessa aula, o pedagógico infelizmente não conseguiu montar hoje porque lá estava sem internet. Então amanhã eu encaminho para vocês junto com o vídeo postado, que aí vai ser a gravação da aula de hoje. Tá? Então não se preocupem. E aí vocês terão um período de uma semana também. Se não conseguir a tempo, tenta responder pelo link. Se não conseguir, me manda. Tá? Se o link estiver fechado, eu peço para eles abrirem. Ô, professora, Diga. tá me ouvindo? Tô sim. Você falou sobre lá responder. Hoje não vai não poder responder as perguntas? Isso, infelizmente não. Não deu o Sebrae não conseguiu montar porque tava sem internet. Viu? Até o Sebrae tem problemas de internet. Não somos só nós que a internet cai. Eu fiquei indisposta, mas eu tava lembrando, todo dia eu lembrava, ai meu Deus, tem que responder o questionário, tem que responder. Aí ontem foi a última minha chance, assim, sabe? Eu falei assim, não, tem que responder hoje. Mas então vamos lá, se tiver alguma dúvida, algo mais a falar. Quem tá no canal Samu Gamer? Samu Gamer é o Edson. Hoje eu tô usando esse tá. canal. Hoje você está aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Desculpa aí pelo atraso. Tudo bem. O importante é que chegou. E aí, nesse início, eu só falei um pouquinho. Diga. O mouse. E eu tive que dar um jeito aqui de entrar pelo canal do meu filho. Mas tudo tranquilo. Olha só, já divulgando o canal do seu filho também. Olha só. Mas esse início foi só respondendo, falando sobre exercícios de fixação. E aí eu vou iniciar a aula agora. Então depois, se você prezar, quando eu postar o vídeo e mandar no grupo, aí você olha o início. Beleza? Então, nós vamos falar hoje sobre hiperatividade, que é o TDAH, que é o transtorno de hiperatividade, e sobre AVC, que é o acidente vascular cerebral. Acho que tem um microfone aí aberto. Edith, é o seu. Eu vou desligar, então. Tem que ficar mais acostumada com isso, né, Edith? Pois é. E aí, hiperatividade, como um transtorno, ela vem estar condicionada por modificações que acontecem na região encefálica, não na região de cérebro. Tá? O que acontece na hiperatividade? Que é o meu desenho maravilhoso. Nada muito diferente do que vocês veriam presencialmente. O meu cérebro. E aí, na hiperatividade, há uma distorção de 2 elementos que tem no sistema nervoso chamado de neurotransmissores. Quem não está conseguindo me ver ou algo do tipo, me avisa, tá? Eu estou falando junto conforme escrevo, porque às vezes não dá para enxergar bem. Mas no celular, vocês conseguem dar zoom nesse Google.
Então vocês conseguem dar zoom para enxergar melhor, coisa que o YouTube não dava para fazer. Tá? E aí, quem não tá me vendo, vai ali em pessoas, que aí tem o número de pessoas, e clica no Sebrae Itapevi, que vai estar o meu videozinho explicando. Tá? Então vocês vão conseguir me ver maior. Então, dentre os neurotransmissores, o que é neurotransmissor? Transmissor porque transmite informação. Seu microfone tá desmutado de novo, Edith. Ai, Edith. Acontece. Isso. E neuro porque é de neurônio. O que isso significa? Que vai transmitir informação de um neurônio para o outro. É como o nosso cérebro conversa entre si para gerar informações. Como para mim conseguir ouvir, falar, pensar, comer, piscar os olhos. Para absolutamente tudo no nosso corpo, vamos precisar de neurotransmissores. E a gente tem um monte. Mas na hiperatividade, vão ter 2 que vão agir alterando o ciclo normal das coisas, causando a hiperatividade. E quais serão estes 2? A adrenalina, que talvez vocês já ouviram falar, e a noradrenalina. E a alteração vai acontecer principalmente nessa região, que é a região frontal do cérebro, que é onde ficaria a testa, né? Essa região é a região frontal. A região frontal é uma região que é conhecida por ser responsável pelas nossas ações racionais. A região frontal ela é responsável por a gente estar consciente naquele momento, seja conseguir ouvir, entender, estar presente naquele momento. Por exemplo, quando a gente está dormindo, a gente não está consciente. Tudo bem que às vezes a gente lembra de uns sonhos, mas bem embaçado, né? Então, é responsável por raciocinar, por conseguir atravessar uma rua, né? Pensar para atravessar uma rua, pensar para não fazer alguma coisa errada em público, pensar a todo momento. E os neurotransmissores adrenalina e noradrenalina, eles estão presentes em momentos de tensão, de perigo, em momentos que a gente precisa de maior circulação sanguínea, a gente precisa pensar mais rápido, que o coração ele acelera, a respiração acelera, os olhos dilatam, a adrenalina, como provavelmente vocês já conhecem, geralmente está associada a essa coisa de perigo, de ação, e a noradrenalina, ela faz a mesma coisa que a adrenalina. A diferença só é que ela dura mais tempo. A adrenalina, em geral, você entra numa situação de perigo, tensão, e aí você fica coração acelerado, respiração, só que aí depois passa em geral ali rapidinho. A noradrenalina, ela demora um pouco mais para passar. E o que acontece na hiperatividade? De forma não natural, não normal, a adrenalina e a noradrenalina estão mais altas que o normal. E constantemente. Todo mundo já deve ter passado por uma situação de perigo, de risco, de tensão. Só que pensa passar por isso a todo momento. A todo momento. Eu já passei. Isso é ter hiperatividade. Isso é ter hiperatividade. A todo momento, de forma não natural, mesmo em momentos que a gente não está em perigo, a pessoa está passando, o corpo da pessoa está reagindo como se estivesse em perigo. Então imagina como isso deve ser ruim. A todo momento seu coração está acelerado, respiração acelerada, né? Como se a sua vida estivesse em risco, como se você fosse correr uma maratona, mas não, você está indo ali tomar um banho, indo dormir. Por isso que o hiperativo ele é tão ativo assim. Hiper de demais e atividade de ação. Então, geralmente o hiperativo, ele fala muito rápido, ele se mexe muito mais, ele não consegue ficar parado, tem dificuldade para dormir,
por exemplo, em uma sala de aula, né, ali com 40 crianças, aquela criança que tá pulando de uma cadeira para outra, levantando, sentando, falando toda hora, falando rápido demais, interrompendo as outras pessoas, de uma forma assim que você vê que é muito atividade, então é o hiperativo. É claro, não damos diagnósticos a ninguém, mas aí é um alerta para os pais mandar aquela criança para ver se tem algum diagnóstico, porque para resolver essa condição precisa de medicamentos que diminuem isso aqui, tá? E aí, se a pessoa tomar os medicamentos certinho, vai ter uma melhoria na qualidade de vida. Isso para uma criança, principalmente, é muito importante, porque a criança ela está aprendendo. Se tem essa condição, isso dificulta o aprender. E aí isso pode atrapalhar a criança mais para frente. Então, se é resolvido antes, é muito melhor, tá? E aí, o que tem de dados, né? De informação, de dados estatísticos. E aí, aqui seria cerca de 70% a 80% das crianças com hiperatividade continuam apresentando sintomas na adolescência e na vida adulta. E, em geral, é muito vista por outras pessoas que não entendem sobre o assunto como aquela criança mal criada, aquela criança chata, aquela criança que é desobediente, mas que por aquelas pessoas não entender, não conhecer, acaba julgando assim e não buscando ajuda, não buscando tratamento e piorando aquele quadro dali para frente, tá? Por isso que é muito do que, se eu não sei, vou buscar ajuda especializada, vou buscar alguém que possa me ajudar melhor. E outro dado é que a prevalência, ou seja, a frequência nas crianças, gira em torno de 5% da população infantil. Isso quer dizer, para facilitar a nossa imaginação é que em uma sala de 40 alunos, pelo menos 2 crianças serão hiperativas. Pode parecer que, mas serão só 2, mas são aquelas 2 que vão ficar rodeando a sala inteira, que vão ficar falando, gritando, pulando, interrompendo, sendo agressivo com outros alunos. E que a gente não pode chamar isso de intenção da pessoa, uma vez que esses neurotransmissores não estão sob o nosso controle. Se eu falar assim, aumenta a adrenalina aí do corpo de vocês, a gente não consegue fazer. Então, para diminuir, é só através de medicamentos, através ali de auxílio médico, tá? E aí uma coisa vai levar a outra. Se tiver dúvida, a gente pode ir perguntando. Pode ir perguntando, pode ser no chat também, tá? E aí entra a importância de uma coisa com a outra. Uma vez que a parte frontal é responsável por raciocinar, por pensar antes de fazer alguma coisa, e a adrenalina é uma situação que acelera batimento, respiração, aumenta a tensão e etc., os sintomas que a pessoa com hiperatividade vai ter serão relacionados a isso, tá? Então, quais serão esses sintomas? Diga, Edson. Esse pode se chamar de distúrbio, não? Isso daí? O transtorno. Mas pode chamar de distúrbio também. É que as pessoas tendem a não gostar muito, né? Ah, sim. Ele é hereditário ou isso acontece do nada, assim? Uma boa pergunta. Ele tem fator hereditário, mas não quer dizer que vai se manifestar. Ele é um fator. Não quer dizer que se eu tenho pessoas na minha família com hiperatividade e eu estou, sei lá, para ter um filho, tem chance do meu filho ter hiperatividade. Mas também depende do ambiente, né? E aí esse depender do ambiente não tem um fator específico, vai desde o período gestacional até a infância. E o hiperativo, ele tem os sintomas já na infância. A pessoa nunca vai ser hiperativa só depois de adolescente ou depois de adulto. Vai ser sempre desde a infância, tá? Uma boa dúvida.
Ok? Então, vamos para os sintomas. Se ficou alguma dúvida a mais, Edson, pode mandar. Professora. Diga, Ellen. Essa hiperatividade, ele é o autismo ou o autismo é outra coisa? Autismo é outra coisa, tá? No autismo, a alteração, ela vai vir do nascer com, que é diferente. O hiperativo, ele não nasce hiperativo, mas ele se desenvolve na infância, caso for desenvolver, né? O autismo, ele nasce com e é associado a uma outra região no cérebro, que mais aqui no meio, que está associada à comunicação, tá? Então, são coisas diferentes, mas muitas vezes é confundida pelas pessoas de fora por achar que criança mal criada é criança mal criada. E aí acaba não buscando outro auxílio, outra ajuda para entender o que está causando aquilo. Tá? Então vamos ali. A pessoa com hiperatividade, ela vai ser quase que incapaz de prestar atenção, mas vai ter muita dificuldade de prestar atenção. Lembrando que quem tá, né, como a gente tá agora pelo Google Meet, vocês conseguem dar zoom. Como o vídeo vai ser gravado e depois postado no YouTube, aí não dá para dar zoom, tá? Então, dificuldade de prestar atenção, mas eu estou falando para ajudar, né? Dificuldade de prestar atenção, por quê? Por causa desses hormônios, desses neurotransmissores que estão altos constantemente. Vai também ter dificuldade até para dormir ou insônia. Sim, a criança com hiperatividade, ela não consegue dormir direito e não consegue dormir, porque, novamente, a adrenalina e a noradrenalina tá mais alta que o normal. Ok? Então, isso vai atrapalhar muito. Depois, outra coisa que vai ser prejudicada é a memória. Principalmente a memória de curto prazo. Por quê? Porque se eu não consigo prestar atenção, eu não consigo adquirir informações. Se eu não consigo adquirir informações, eu não consigo aprender direito. Então, também o aprendizado vai ficar dificultado. Aprendizado, né? Vou colocar uma setinha para baixo, que significa que diminui o aprendizado, atrapalha o aprendizado, e isso acaba sendo muito ruim para a criança e prejudicando a criança até no futuro, porque não vai ter aprendido as coisas direito. Também atrapalha o autocontrole. Autocontrole. Eu vou falando e se quiserem eu posso mandar uma fotinho no grupo também, não tem problema nenhum, tá? Autocontrole de quê? Ótimo, depois você manda fotinha então, professora. Pode mandar? Porque... Beleza, terminando aqui hoje eu vou e mando a foto. Hoje pode mandar, depois, tá. Por favor. Beleza. Por quê? Porque se a região frontal é responsável por minha capacidade de pensar antes de fazer, e eu não consigo pensar antes de fazer, eu só faço. Então, a criança com hiperatividade, ela simplesmente faz sem pensar na consequência. Por quê? Porque o cérebro está pensando muito rápido, e aí não dá tempo de falar assim, mas isso não vai ser bom. Se isso se estender e se tornar um adulto com hiperatividade, por exemplo, vai ser aquele adulto ou adolescente que vai cortando a fila, que nas conversas não quer ouvir o que ninguém tem a dizer, né? E que não tem controle de si e aí pode bater em outras pessoas, porque isso também envolve autocontrole. Não tem controle de si e, sei lá, pega dinheiro dos outros na frente dos outros, coisas do tipo que, assim, se a gente parar pra pensar, a gente não vai fazer, porque é autocontrole, tá? E aí, isso trazendo para a criança, vai sempre iniciar os sintomas na infância. Diga, Edson. Por falar em bater, Uhum. acontece ou teve algum
estudo assim sobre principalmente criança que cai, bate a cabeça, desenvolve esse tipo de coisa? Olha Esse só, sintoma? eu nunca não li um estudo específico sobre isso, mas sim, o bater a cabeça na infância, e quanto mais jovem, pior, pode causar sequelas. E essas sequelas podem causar coisas assim extremamente aleatórias e diferentes, desde sequela prejudicando a memória ou sequelas atrapalhando o desenvolvimento em alguma parte, podendo estar associado até com autismo. Agora, com hiperatividade, eu não sei dizer. Não. Tá? Ok. Olha, professor, ó. Ó a novela aqui, ó. Ah, bonita! Desliga essa TV aí. Não tô aqui assistindo, não. Ah, tá. Eu só vim no quarto. Outra parte que vai estar prejudicada é a capacidade de fazer planejamento e de organizar. Ficou bem na pontinha. Coloquei um organizar e um ponto. Porque minha lousinha é pequenininha, né? Então, planejamento e organizar. Aí eu coloquei um pontinho que seria de organizar, né? Organização. O que seria isso? Por exemplo, a criança vai lá brincar com os brinquedos, e que é muito comum até as crianças ir brincar e não organizar depois. Só que aí na criança, né, que não tem hiperatividade, os pais vão falar assim, olha, guarda os brinquedos, né? E aí a criança, depois de uma certa insistência, vai lá e consegue guardar. Consegue planejar, consegue fazer a lição de casa, mesmo que às vezes com uma certa insistência, né, umas bronquinhas aqui e ali, consegue. A criança com hiperatividade não consegue. Não consegue, e aí no quesito nervoso mesmo, neuronal. Diga, Edith. Qual a sua dúvida? Não, que é o seu microfone. Eu achei que você ia falar por causa do microfone. Tá, vou tirar uma fotinha agora. Ó, 2 pessoas tá com a internet ruim. Ok, mandei. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Bom, vou apagar aqui agora, pode? Eu sei que tem gente anotando, mas eu mandei a foto no grupo, tá? Como ninguém disse que não pode, então eu vou considerar que pode apagar. Ok, obrigada, professor. Alguém conhece alguma criança, ou até se isso se estendeu para a adolescência, diagnosticada com hiperatividade? A Marilice? A minha neta é bem hiperativa. Mas ela tem o diagnóstico de hiperatividade? Não. Pior que já fez exame e não deu nada, mas ela é terrível. Talvez pode estar relacionado com alguma outra coisa. Ela tem dificuldade para dormir. Olha só. Se não foi diagnosticado de hiperatividade, pode ser uma outra situação, uma outra ocasião. Muitas coisas podem, causar uma insônia em um ponto ou causar uma coisa em outro ponto. Quando a gente fala de cérebro, é muito complexo, é muito difícil de entender. E se até os profissionais que são especializados têm dificuldade para entender, imagina a gente, né?
Mas ok, muito obrigada, Marilice. Alguém mais? Bom. Pode falar, Edson. De vez em quando dá uma travadinha, aí dá bloqueio aqui, mas volta. Ok. Conhecer assim, com esses sintomas aí, não conheço não. A impressão que dá é que eu tenho sobrinhos, né? Meus filhos mesmo, mas a impressão que dá é que vão lá na tomada, né? Coloca o dedo lá e sai naquela velocidade o dia inteiro, né? Mas com esses sintomas assim de dormir, ou talvez na organização sim. Talvez na organização sim. Né? Deixa tudo bagunçado, jogado, na hora de arrumar não arruma, mas nesses outros não. Né? Então eu não sei se acaba Provavelmente não. associando, né? Provavelmente não entra como hiperatividade. Mas Isso, aí não entra. você trouxe o Aldena e a Marilice também, que é muito importante, de que crianças são ativas, são mais ativas que adultos. Isso é normal, tá? Se a criança estiver muito parada, muito para baixo, muito sem fazer nada, aí sim é pra gente ficar desesperado e correr pro médico. A minha é bem ativa. Eu não sei se hoje essa ferramenta nova aí que inventaram, o celular, né, acabou ajudando muito. Também. Né? Porque você tá ali correndo para um lado para o outro, uns já pedem. Né? Uns já pedem, me empresta o celular, deixa eu assistir um desenho ou um joguinho. Pronto, já senta ali, aí pronto, fica o dia inteiro. Por outro lado, já vem a outra preocupação, né? De poder ficar o dia inteiro deixando as outras coisas que, sei lá, um outro tipo de atividade poderia estar sendo feito, né? Sim, mas aí acaba ficando justamente ali. É isso. Aí as crianças e adolescentes, eles ainda não sabem como fazer para se organizar, principalmente as crianças. Aí cabe os adultos e responsáveis meio que ajudando, criando uma rotina, ensinando, porque eles ainda não entendem do mundo e o que eles vão entendendo vai ser o que a gente vai passando, seja como familiar, seja como pessoas que são conhecidas, seja como professores, como cuidadores. Querendo ou não, nem seja um pedacinho, a gente pode ajudar na educação das outras pessoas. Mas é isso aí. Lembrar que um jeito bom de tentar saber qual é o momento que eu preciso buscar a ajuda de um neurologista para saber se há algum transtorno, distúrbio, ou a gente pode não chamar assim, se a pessoa se sente incomodada. O melhor jeito para saber é aquilo tá prejudicando a saúde daquela pessoa? Se tá prejudicando a saúde, então sim, a gente tem que procurar um neurologista, sim, tem que procurar um especialista, um clínico, alguma ajuda profissional, porque realmente não sabemos sobre tudo e nem tem como saber sobre tudo. Então vamos dependendo de outras pessoas nesse caminho, nesse processo. Ok? Como eu já dei aula também em ensino fundamental, em escola pública, dá para entender qual é a diferença de uma criança ativa para uma criança com hiperatividade. É uma diferença gritante. É o assim, chato, que é o normal, que é a criança que grita, que brinca, que fala, mas que também sabe se organizar em outros momentos. E aquela outra criança que não consegue fazer isso, simplesmente é quase que incapaz de manter isso. Então essa é a diferença gritante. É verdade. A professora assistiu aquele filme, ou alguém assistiu aquele filme O Sexto Sentido? Não, acho que não. Eu pelo Ele é menos não antigo, um pouco assisti. antigo. Ele é com o Bruce Willis, que acho que cuida de uma criança que tem autismo. E ela, o jeito que foi falando aí, né? Ele se bate, ele fica preso, daqui a pouco ele só fica no mundo dele, ele começa a enxergar coisas,
Isso. Então, quando que isso começa a atrapalhar a qualidade de vida, aí sim é quando a gente tem que buscar ajuda médica. É o melhor jeito de tentar separar, né, para entender. Então, seguindo, né, vou aqui agora abrir a apresentação. Na semana passada eu fiz também. Quem não veio semana passada eu vou orientar, vou abrir. Espera aí um momento. E aí, para você... Alguém ia falar algo? Ué, acho que... Tá vindo dois áudios? Nossa. Ok, consegui desativar o áudio. O áudio estava ativo da outra apresentação. E aí vai ali em pessoas, que no momento está 17, mas pode mudar o número de pessoas na sala. E aí vai estar Sebrae apresentação, Sebrae PV apresentação. Aí vocês clicam ali para conseguir enxergar maior, né? E se vocês conseguiram achar. Quem não conseguiu, avisa ou no chat, tá? Ou por áudio. Vai ter pessoas e aí o número de... O que é, professora, que eu não entendi? Para assistir, eu não entendi. Para ver a apresentação. Consegui, professora. Que bom. Aí, para ver a apresentação que eu estou mostrando, vai ali em pessoas. Eu tenho que fazer o quê? Vai Juliana, ali em pessoas. seu áudio tá ruim. O áudio tá ruim? Juliana, seu áudio tá falhando. Eu entrei no pessoas. O áudio tá falhando Vamos bastante. ali, gente, um de cada. O áudio tá falhando para todos? Tá um pouquinho para mim. Para mim também tá falhando. Peraí. Melhorou agora? Deu uma melhorada no áudio? Oi, professora, boa noite. Eu conseguia assistir sim, no ônibus. Tá falhando ainda, professora. E eu não entendi o que você pediu para a gente acompanhar. Vou fechar então. O que é para ser feito, que eu não entendi? Fechei a apresentação para ver se o áudio melhora. Agora o áudio melhorou? Vai que era só a apresentação. Agora o áudio tá melhor. Olha Melhorou, só. tá ok. Tá O ok? meu melhorou também. Melhorou a voz. Então Melhorou vamos... a voz e a apresentação. Professora Juliana, eu consegui ouvir, eu desci agora no outro ponto. Eu queria entender o que você pediu para a gente fazer. Eu estava para mostrar uma apresentação, só que acabou atrapalhando o áudio, Lilian. Então eu vou ficar sem mostrar a apresentação por enquanto. Uma coisa acabou interferindo na outra. Internet, né? Viu como é a internet? Vocês não são os únicos que têm internet que às vezes cai, às vezes não funciona direito. A gente tá no meio. Até o Sebrae, até eu aqui... Tá todo mundo com a internet que às vezes tá ruim, às vezes tá boa. Mas acontece. Tá? Então vamos seguindo sem. E aí, se necessário, faça as anotações na lousa, assim como a gente fazia no YouTube. Então, quando a gente for tentar entender os sintomas no dia a dia, como que essa pessoa acabaria demonstrando e fazendo algumas coisas, além desses principais que eu anotei aqui, a pessoa ela teria dificuldade de prestar atenção nas coisas, seja nos detalhes ou na parte principal, cometeria erros com muita facilidade, descuido com muita facilidade, porque lembra que eu falei que a memória é prejudicada. Então, a memória de curto prazo é que nem você falar: fulano, coloca o lixo para fora. E aí, a criança com hiperatividade, ela vê, sei lá, uma bola e aí ela vai brincar com a bola e esquece do lixo.
e de uma maneira que vai acontecer com muita frequência e com muita intensidade. Nas crianças normais acontece, mas mais de vez em quando. Eles tendem a ir corrigindo aos poucos conforme for aprendendo, tá? Tem muita dificuldade de manter a ação e a atenção em atividades. Então, se a criança com hiperatividade vai brincar, ela não fica muito tempo em uma brincadeira só. E ela termina aquilo pela metade e já vai começar outra. Então ela tá lá desenhando, aí ela nem terminou de desenhar, já para o desenho e vai jogar. Aí nem terminou de jogar, já para o jogo e vai brincar de boneco. Aí nem termina de brincar de boneco, vendo? E aí quer fazer tudo ao mesmo tempo, só que no final não faz nada. Isso também seria um outro sinal. Quando a pessoa está recebendo algum comando ou ordem, geralmente aparenta não escutar. Então, aquela criança que fica lá fazendo alguma coisa e aparenta não escutar o que as outras pessoas estão falando ou conversando com ela. Tá? Tem muita dificuldade de seguir instruções, de seguir tarefas que é recebido. E de se organizar e de organizar as coisas, o que torna a criança hiperativa com muita dificuldade de fazer as lições de casa, de aprender a ler, a escrever, de fazer qualquer atividade que demonstre um mínimo de atenção. Se distrai muito rápido. Então, vamos fazer a lição de casa. Você senta com a lição de casa e aí, passa uma abelha. E aí a criança vai começar a falar da abelha e vai esquecer da lição de casa, tá? Então, se distrai com uma facilidade muito grande, fica sempre com a necessidade de se movimentar, seja o pé se movimentando, a cabeça, a mão, e aí fica assim, você fala, fica sentado. E aí, isso quando consegue ficar sentado, porque muitas vezes não consegue ficar sentado, aí quando você pisca, já tá em pé, já tá em outro lugar. Por isso que na sala de aula, a criança com hiperatividade, ela quase nunca vai conseguir ficar sentada no lugarzinho dela. Ela vai ter que levantar, ir pro fundo da sala, ir de mesa em mesa. Daqui a pouco ela tá sentada lá na frente, daqui a pouco ela tá sentada lá atrás. Daqui a pouco ela tá sentada lá no lugar da professora, em pé. Quer sair, sai da sala e não tem o autocontrole. Então faz isso sem pedir permissão. E se recebe alguma bronca ou alguma coisa de alguém falar, é como se não valesse nada e às vezes como se nem estivesse ouvindo. E também tem dificuldade de esperar a própria vez, seja em uma fila, seja, na fila do lanche da escola, seja na hora de esperar a sua vez para falar. Então tudo isso seriam, sinais de que a gente tem que ficar mais alerta e talvez levar para um especialista. E aí, que estratégia a gente pode usar como cuidadores para ajudar essas crianças e fazer com que elas consigam entender melhor as coisas, aprender melhor, seguir melhor as instruções, ter mais facilidade e qualidade no dia a dia? Primeiro, é importante lembrar que precisa de ajuda médica, a gente não consegue fazer isso tudo sozinhos. Então, com ajuda médica, já vai ser um ponto que é importante, mais a ajuda da família, do cuidador, dos amigos. A ajuda médica muitas vezes vai vir com o uso de medicamentos que são chamados de medicamento de controle especial. O que isso significa? Que são medicamentos fortes, que devem ser tomados corretamente, sempre na frequência, porque se a pessoa não toma aquele medicamento no horário correto, isso vai prejudicar gravemente a qualidade de vida daquela criança, e aí vai voltar aos sintomas tudo de novo. Eu lembrei de tomar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não vale. E lembrando que como cuidadores é nossa responsabilidade e obrigação deixar de dar medicamento na hora errada, dar o medicamento errado, na frequência errada, dar demais, isso pode entrar como um crime medicamentoso, que entra como agressão medicamentosa. Então, é muito importante a gente se organizar certinho para dar os medicamentos corretamente, e isso é responsabilidade do cuidador. E além disso, de medicamento, o que a gente pode usar de estratégia? Então, o que a gente vai
usar para ajudar a criança a aprender melhor e seguir as instruções. Então, quando for dar ordens, quando for pedir para a criança fazer alguma coisa, não fala uma coisa, algo muito difícil, com palavras difíceis ou com muito texto. Sempre frases curtas, claras e uma por vez. Tá? Então, frases curtas, claras e um comando por vez. Porque senão, lá na cabeça do hiperativo, aquilo se torna um emaranhado de palavras e ele no final não entende nada. E aí tem dificuldade de acabar fazendo as coisas. Então, sempre frases bem curtas, falar de forma clara, de forma simples e esperar ele fazer aquela ação para dar outro comando. Ok? Conversar e instruir aquela criança a não interromper outras pessoas enquanto elas estiverem falando. Tá? Né? Tentar ensinando aos pouquinhos que cada um vai ter a sua vez de falar, a sua vez de se expressar e que é importante ouvir todo mundo. Depois, determinar horários para as coisas, porque senão a criança com hiperatividade vai querer fazer tudo de uma vez e no final não vai fazer nada. Então, horário para lição de casa, horário para assistir TV, horário para brincar, horário para comer, tudo ter um horário. E orientar para a criança começar a querer seguir aquela rotina. Faça uma rotina colorida, uma rotina interativa, uma rotina que a criança ache legal, ache gostoso de fazer. Vocês podem fazer um quadro onde a criança pode pintar a rotina, né? Ou ela pode participar encaixando coisas. Então, quando a gente fala de criança, quando tiver uma forma colorida, gostosa, que seja de uma brincadeira, é sempre um jeito que eles vão ter mais atenção, tá? Depois, conservar o ambiente ali de casa, doméstico, mas principalmente o quarto da criança, se tiver, o mais organizado possível. Por quê? Porque se tiver tudo à mostra, a criança vai querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, deixa uma caixa para os brinquedos, uma caixa para os lápis de cor, tudo em um lugarzinho. Então, vamos brincar de desenhar? Então, pega os brinquedos de desenhar e usa só ele. Parou a brincadeira? Guarda os brinquedos de desenhar. Porque senão, se você tem todos os brinquedos à sua disposição, o que o hiperativo vai fazer? Querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então ele vai pegar os lápis de cor, ele vai pegar o giz, ele vai pegar o boneco, ele vai pegar não sei o que lá. E quando você for ver, o quarto tá uma grande zona com todas as coisas misturadas e no final a criança não fez nenhuma delas por completo. Tá? Quando a criança ela tiver os comportamentos inadequados, inapropriados, reprimir de forma que seja positiva, que a criança consiga entender. E para isso, a melhor forma de fazer esse sistema é puxando, separando o momento para conversar. E aí vocês podem entrar, olha, você vai ficar sem o celular, que é muito comum as crianças terem hoje, ou o tablet, ou sem o videogame, ou sem, fazer um sistema de organização onde que se você quebra uma regra, você recebe uma punição. E uma punição que não seja agressão, já que isso pode tornar a criança agressiva com outras crianças, tá? Então, pensa que é um sistema político ali. Quebrou, não seguiu a lei, vai ter uma punição. Então, quebrou a regra da casa, vai ter alguma punição. E se seguiu as regras, vocês podem colocar um benefício. Olha, essa semana você fez tudo certinho, as lições, você se comportou, então você vai ganhar, a gente vai numa sorveteria, ou a gente vai, você vai ganhar um jogo, ou alguma coisa que seja boa ali para a criança, que ela goste e que seja uma recompensa. Tá? São os dois sistemas que a gente usa bastante que ensina muito bem, porque isso é um jeito de preparar a criança para a sociedade. No mundo real, se você quebra as regras, você sofre as consequências. E se você
segue as regras, se você, né, faz as coisas corretamente, em geral você tem uma recompensa. Seja, ganha uma bonificação no trabalho, ou ganha o reconhecimento de outras pessoas, e afins, tá? Então, quando a criança fizer bons comportamentos, elogiar, para que ela tenha ciência que aquilo é um bom comportamento. Coloque a criança com hiperatividade, mas na verdade qualquer criança em algum jeito de se exercitar, tá? Seja em algum esporte ou algo do tipo. Raquel Reis, que bonitinho seu cachorro, eu tive que comentar. Tava só vendo o rabinho a banana aí. Muito fofinho. Ok. Dúvidas? Dúvidas? Bom, considerar que não. Mas qualquer coisa, podem perguntar. Oi. Diga, Edson. Nessa situação da... como é que chama? A criança se comportou... De forma errada ou certa? Não, certa. E aí certa? Você vai... é isso. E aí você vai falar para ela... Você vai ter que dar alguma coisa em troca? Não necessariamente, agora. Mas para conscientizar aquela criança que aquela ação é a correta, nem que seja num simples elogio. Olha só, é desse jeito mesmo, parabéns, né? Continuar assim. Então, para que aquela pessoa tenha consciência que aquilo é o certo a se fazer. Uhum. Não, mas ela, no caso dela, ela pode estar pedindo e a gente tendo que fazer qualquer coisa? No caso dela pedir? Como assim? No caso da troca, hoje eu quero tal coisa porque eu me comportei bem. Não, aí não é bom. Não é muito bom, na verdade. Não, a dúvida foi essa porque vai que começa a pedir coisas assim demais, a gente vai de repente falar um não e aí já começa, né, entrar no meio... aí não entra num ponto muito bom. Por que é importante criar um sistema ali de regras, e se quebra a regra, punição, e se segue a regra, algum tipo de benefício no início? Porque o pensamento infantil, né, o pensamento da infância, é porque as crianças ainda não têm entendimento sobre a consequência de suas ações. Porque isso é um entendimento abstrato, isso começa a se desenvolver no final ali da infância. Criar essa estratégia é um jeito de montar, um jeito da criança entender o que é o certo e o errado a se fazer. Mas, conforme a criança já vai ganhando mais consciência disso e vai aprendendo mais sobre isso, é importante ter em mente que o certo a se fazer é o melhor a se fazer, porque é o melhor para todos, né? Só que nada de um jeito mercenário, assim, que então eu fiz isso, então eu vou ganhar isso em troca. Isso já seria algo ruim. Dá pra ter um joguinho de cintura, então, né? Oi? Dá pra ter um joguinho de cintura, então. Sim, com certeza. E lembrar que a criança, ela está aprendendo sobre o mundo. Então nem tem como ela sair gerando comandos, né, comandando grupos de pessoas, porque elas ainda não sabem das coisas, porque elas estão aprendendo. Então cabe aos responsáveis gerar as ordens, as normas. Não são as crianças que vão fazer as normas. Quando elas forem adultas, aí talvez, aí tudo bem. Mas enquanto crianças, não. Ok. E por isso que é muito comum, já teve bastante gente falando assim, mas a minha criança, o meu sobrinho, né, ou sei lá, às vezes numa creche, não quer seguir e ela quer, né, dar a regra, ela que quer falar, assim, mas ela é uma criança, a gente é claro que não vai deixar de ouvir, ou pelo menos tentar entender como um ser humano, mas nós somos os adultos, nós somos os responsáveis. E aí cabe a nós entender melhor o que se aquilo realmente vai fazer bem ou não.
Porque se a gente for pensar, uma criança, ela vai querer comer McDonald's todo dia, tomar refrigerante todo dia, e isso que ela quer é o que ela pode ter todo dia? É o que vai fazer ela de forma saudável? É o melhor? Não é. E aí cabe nós, responsáveis adultos, agir nisso. Mas não tem aquele. Ou teve aquele caso de repente, os pais. Olha, você faz o que ele quiser fazer. O que ele quiser, você faz. Deixar liberado assim. E não digo uma criança de 5 anos, 6 anos, mas um pouquinho mais velha. Aí entrar nesse. Contando infância e adolescência, os responsáveis que realmente determinam as ações. E por quê? Porque os responsáveis são aqueles que respondem por aquela pessoa. Se eu permito que o meu, adolescente faça o que ele quiser e ele vai lá e comete um crime, é minha responsabilidade. Por quê? Porque eu sou a responsável por este adolescente. Então, cabe a mim, sim, coordenar, organizar, comandar, criar as regras, montar um sistema de organização dentro daquele ambiente de convivência que seja o melhor para todos. E que, como adulta e como adultos responsáveis, tem que seguir, sim. Enquanto aquela criança, aquele adolescente for meu responsável, por exemplo, tem que seguir as minhas normas. Eu não posso, é claro, agredir, eu não posso prejudicar a saúde. Isso seria extremamente, horrível. Mas também fazer esses comandos é cuidar da saúde daquela pessoa. Ok? Então entra a importância, né? Aquela coisa de que, você tá na minha casa, eu que pago as contas, eu que faço tudo, então tem que seguir as regras. E ponto final. Não tem discussão. Diga, Edith. É bem isso mesmo, entendeu? Tem que seguir as regras mesmo, dos pais, né? Sim. Manter, é claro, é ser carinhoso, é ser gentil, mas também saber ter o pulso firme, saber dizer o não e manter o não. E que as normas são as normas e que devem ser seguidas. É mesmo. Beleza. Se não, nossa, as crianças vão fazer o que quer, porque no fundo todo mundo quer o que quer, né? Se eu queria ter R$1 milhão, eu acho que todo mundo também, mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem uma regra, tem norma, que a gente tem que conviver, tem que ser, né? Não pode roubar, que não pode. Então, as crianças, elas não sabem disso e elas têm que aprender. E é nossa responsabilidade ensinar isso a elas. Verdade. Então, se não tiver dúvidas, nós vamos seguir para o AVC, tá, gente? Para o acidente vascular cerebral. Ficou dúvidas? Oi, desculpa, esse tema agora foi hiperatividade? Foi hiperatividade. Ok, obrigado. Que nada. Então, quando a gente vai para o AVC, a gente está falando do acidente vascular cerebral. O que essas palavras... entenderam o que as palavras significam. Acidente é porque é inesperado, não tem como prever. E é difícil, a gente só pode criar estratégias para evitar, mas ainda assim é difícil. Então é um acidente. Não tem como prever, tá? Pode acontecer em qualquer momento. Vascular, porque vai envolver vasos sanguíneos, tá? Então é um acidente que acontece nos vasos sanguíneos. E cerebral, que acontece lá no cérebro. Então, no cérebro, vasos sanguíneos sofrem um acidente, tá?
Aí eu vou desenhar aqui, ó, bonitinho, fazer um menorzinho. Um cérebro menorzinho aqui. Olha só que maravilhoso esse meu. Professora, eu não tô enxergando essa palavra aí. AVC, acidente vascular cerebral. Dá pra dar zoom, tá, Edith? Você no Google Meet dá pra você dar zoom. Uma vantagem em relação ao YouTube. No YouTube não dá. Eu acho que não dá, pelo menos. Conseguiu? Consegui. Ah, que bom. Então, acidente. Vou até continuar um desenho aqui para ajudar na explicação, já que não vamos conseguir ver a apresentação. Posso até tentar depois? Mas vamos fazer assim primeiro. Só para ajudar na explicação, tá? Não necessariamente vocês precisam desenhar também, só se quiserem, é claro. Eu já vou falar, tá? Então não precisa se preocupar. Alô? Pode dizer. Só para ajudar na explicação. O AVC, acidente, não tem previsão, acontece no cérebro e é por devido aos vasos sanguíneos que sofrem algum problema. Tá? Então aqui seria um cérebro, e aí eu aumentei lá dentro para ver como que tá lá dentro, e aí aqui eu tenho neurônios que estão se comunicando, né? Um neurônio, outro neurônio, bonitinho, parece um bichinho. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo, ó, tá? E aí até coloquei o nome, neurônios, vasos, e aqui um coágulo que eu vou usar ele na explicação. Existem dois tipos de acidentes, tá? Existem dois tipos de AVC. Existe o hemorrágico. Hemorrágico meio que já fala o que vai acontecer de hemorragia, ou seja, vai, né, sair sangue. E tem o isquêmico. E aí ele não vai sair sangue. O que vai acontecer? O que em geral acontece no AVC? Acontece um problema vascular, vamos supor aqui, que prejudica a ida de sangue para uma determinada parte. Ou se esse vaso ele estoura, vai vazar sangue para uma parte. E aí essa parte vai morrer também, morrer afogada, tá? E aí a falta de sangue ou o afogamento dessa parte vai fazer com que essa parte morra. Essa parte nervosa ela vem a morrer. E os neurônios, eles não se regeneram. Então, por isso que a gente chama de sequela, porque ele não volta ao normal. A gente pode até treinar outra parte do cérebro para ter a mesma função, só que é meio difícil fazer isso e nem sempre volta 100%. Mas aquela parte que morreu não volta, não tem capacidade regenerativa, o que torna o AVC muito perigoso. E onde vai acontecer o AVC no cérebro, a gente não sabe e nem tem como saber. Pensa que aqui tem milhares de vasos sanguíneos e é quase como um sorteio de qual pode acontecer e a gente não tem previsão nenhuma sobre onde vai ser. Então as sequelas podem ser múltiplas, pode acontecer de absolutamente tudo, até a pessoa não ter modificação nenhuma. Teve um AVC, mas voltou, estava normal, não aconteceu nada. Ou seja, morreu uma parte que não tinha muita função, tá?
E assim como pode morrer uma parte responsável por movimento, visão, memória, fala e etc. Tá? E aí os 2 tipos de AVC vai ser o hemorrágico, é quando, por exemplo, a pressão sanguínea está tão alta, o sangue ele chega aqui com uma força tão grande que o vaso sanguíneo não aguenta e acaba estourando. Isso pode acontecer, por exemplo, em quem tem hipertensão e aí a pressão sobe muito rápido e estoura um vaso sanguíneo no cérebro. E aí a pessoa tem um AVC hemorrágico. O que acontece? O sangue ele vaza para uma região e o sangue vazando causa uma hemorragia no cérebro, matando aqueles neurônios que estavam ali ao redor. O que pode acontecer no isquêmico é quando o vaso sanguíneo ele é entupido e aí a circulação ela é impedida. Por isso que eu coloquei o coágulo aqui. Esse coágulo pode ser de sangue, pode ser de gordura, pode ser, né, qualquer material mais sólido e unido que aí vira um coágulo. Então pode ser de gordura, então quem tem colesterol alto tem mais chance de ter AVC, por exemplo, mas também pode ser de sangue seco, tá? Um exemplo é quando a gente fica sentado ou parado por muito tempo, aumenta a chance de se formar coágulos no corpo. E aí, se esses coágulos entopem alguma veia ou artéria, aí a gente tem um AVC. Então, quando aqui um coágulo ele está entupindo, ou seja, se tem passagem de sangue, o sangue não consegue passar. Então, daqui para cá não vai ter sangue. Então, daqui para cá vai morrer cérebro. E pior até que pode acontecer de que aqui começa a ter uma pressão tão grande que vai inchando, podendo estourar também. E aí é o caso onde tem 2 AVCs. O isquêmico, que é o primeiro com coágulo, e depois o outro AVC, que é quando estoura, que é o hemorrágico. Esse é um dos mais graves. Ok? Ju, Diga, Raquel. no caso, por exemplo, né, como identificar, por assim, o AVC é um pouco mais fácil da gente identificar, digamos assim, porque a gente vê que a face, tem a mudança da face e tudo. Quando se forma trombos, é possível que venha a haver um AVC também em seguida. Sim. Como que eu identifico que o meu paciente, no caso, esteja tendo algum tipo de trombo? O vaso sanguíneo engrossando, a gente não consegue saber. Entendi. E aí ele vai engrossando até fechar, que aí é quando pode acontecer um AVC, um infarto, uma falência de órgãos. Depende de onde vai acontecer, isso a gente não consegue saber. A melhor coisa que a gente pode fazer nesses casos é evitar e melhorar a qualidade de vida. Porque, em geral, a trombose, né, esses vasos engrossando, que é isso que é a trombose, pode se dar por acúmulo de gordura, pode se dar por problemas genéticos, pode se dar por inflamações, e aí a gente vai evitando o que a gente consegue fazer. Mas não tem como a gente prever 100%. Tá? É que assim, e o AVC também não tem como prever. Sim, é que assim, no caso a gente vai cuidar de pessoas e a grande maioria acredita que vai trabalhar com idoso, né? E aquilo que você falou agora, ficar muito tempo sentado, muito tempo parado, pode ter algum coágulo, né? Então, assim, a forma de prevenir, no caso, seria a movimentação, no caso, os exercícios. Sim, exercícios leves a moderados para pessoas que conseguem se mover. Quem é acamado, a gente que faz exercício nas pessoas, que a gente teve até uma aulinha online sobre isso, que eu até chamei meu paps. Quem ainda não assistiu, vá assistir, porque até meu pai apareceu na aula. Tá? E também voltados para a alimentação, diminuir a gordura saturada e trans da alimentação. A gordura saturada a gente pode encontrar
em toda a gordura animal e em algumas gorduras vegetais, tá? Um jeito fácil de identificar é aquela gordura que é mais dura, é a gordura ruim. A gordura mais líquida, que por exemplo, azeite, em geral é a gordura boa, mas também que deve ser consumida em pequena quantidade. Então, cuidar de alimentação, exercício físico, hidratação, fazer os cuidados básicos que a gente consegue fazer. E também outro jeito importante de evitar, um momento, Lívia, vi agora. Um jeito importante de evitar é ter consultas médicas pelo menos uma vez por ano. Ir, né, ao médico com frequência. Pode dizer, Lívia. Ok, obrigada. O meu bebê, eu tive uma criança, Juliana, que quando ela fez 6 meses de vida, ela teve um derrame cerebral isquêmico. E o médico me explicou que foi o sangue que estava muito grosso e foi entupindo às vezes o cérebro dele. Ele viveu 4 anos de vida. Ele teve sequelas, tudo, mas foi um AVC isquêmico que meu bebê teve. E os sintomas que ele teve foi que logo eu percebi foi quando ele teve a convulsão. Mas imediato, quando eu percebi o rostinho dele repuxando, eu corri até o médico, conversei com o médico disse que ele estava bem e tudo, e era impressão minha. Mandou eu vir para casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu cuidei dele, dei banho nele, tudo. Quando eu virei ele morreu no meu colo. Aí com muita luta, os vizinhos, tudo, eu me desesperei. Os vizinhos, uma vizinha pegou ele, levou para cima e soprou e fez, ele voltou. Aí voltei correndo pro médico de novo, contei o que aconteceu, que ele ficou mais de 5 minutos morto. Aí o médico falou para mim que ele não tinha nada. Aí quando de repente o médico, quando foi me dar ele teve 17 convulsões na mão do médico. Aí foi que correram com ele, foi pra UTI. Aí foi que o médico me explicou sobre a falha dele também, dele ter me mandado para casa. Nossa, denunciava com certeza. Você denunciou depois? E ficou. Então, os sintomas de um AVC isquêmico é a convulsão que ele me apresentou de repuxar a primeira fase, depois ele ter tido a convulsão. Aí no médico ele teve 17 para o médico aceitar e acreditar o que eu estava falando com ele. Esse médico foi extremamente responsável. Você fez denúncia depois? Não, Nossa, esse médico tem que ser tirado do cargo e... Nossa, deve ser considerado criminoso, porque isso é inaceitável. Mas meus pêsames, tá, Lídia? Nossa, uma condição que... Nossa, não tem nem o que falar, né? Sim. Aí ficou 2 anos tratando pelo médico. Aí 2 anos eu cuidei dele com todos os cuidados. Primeiramente a fé. Ele gatinhou, ele falou. Aí quando ele fez 4 aninhos, ele faleceu por pneumonia, né? Que é o problema dele. Meus pêsames, Lívia. E meus pêsames também, eu vou precisar sair um pouquinho, daqui a pouco eu entro. Tá bom, Lívia. Meus pêsames também, tá, Lucinéia? Eu vi seu comentário. Não sei se ele... Você falou que teve, né? Então não sei se ele chegou a sobreviver. Espero que sim. Ele chegou a ficar bem, Lu? Ele tá bem? Lu? Sim. Só com sequela motor. Ah, bom que ele sobreviveu.
mas ainda assim as sequelas também não são boas. E são, como eu disse, aleatórias, né? Então pode ter sequelas graves ou não, depende de onde aconteceu o AVC. Tá? A gente vai falar sobre o que a pessoa sente durante o AVC e como que a gente pode identificar. Mas ainda assim evitar é a melhor situação possível. E ter ciência que tem algumas pessoas que têm mais chance de ter AVC que outras. Então essas pessoas têm que ter mais cuidado ainda. E que essas pessoas, em geral, elas não podem ficar sozinhas. Porque se elas têm um AVC sozinhas, elas não vão receber nenhum tipo de auxílio. E acontecer isso que aconteceu com a Lilian, por exemplo, é inadmissível. Quando a pessoa está tendo AVC, ela tem que ser direcionada a um hospital o mais rápido possível, porque senão realmente vai gerar sequelas muito grandes ou morte. Ô, Ju, eu tive uma embolia pulmonar e uma trombose. Eu corro risco de ter um AVC? Trombose, sim. Eu tive a embolia pulmonar justamente por conta da trombose. Mas não é só trombose que aumenta o risco, não. Tem outras coisas que é muito comum a gente ter, até tipo o consumo de álcool. Então, em geral, qualquer pessoa tem que ficar mais atenta, né? E evitar o máximo possível. O que a gente puder evitar, a gente tem de evitar. Então, a separação do hemorrágico e do isquêmico, ficou claro que o hemorrágico é quando o vaso ele rompe e sai sangue, e o isquêmico é quando o vaso ele sofre algum tipo de entupimento, impedimento de fluxo de sangue, e aí acontece o AVC, tá? Pode ser por um coágulo, ou pode ser que nem a Raquel falou, que é dos trombos, né? Trombose, que é quando o vaso ele vai ficando grosso, tá vendo? E aí a passagem de sangue vai diminuindo. Aí chega uma hora que ele tampa a passagem de sangue. E aí, sim, pode ter um AVC. Se essas situações, essas 3 situações, acontecem em outro órgão, vai ser aquele outro órgão que vai sofrer as consequências. Por exemplo, se isso acontece no coração, a gente tende a chamar de infarto. Tá? Se isso acontece no rim, vai dar falência dos rins. Se isso acontece no pâncreas, vai dar falência dos pâncreas. Se isso acontece no cérebro, é um acidente vascular cerebral, é um AVC. E também tem o nome de derrame. Diga, Edson. Eu soube sobre vermelhidão e leves inchaços sobre esse trombose. É possível a gente identificar antes de dar algum problema desse, não? Tem alguns sintomas e quando a gente vai fazer os check-ups, né, que é as checagens anuais, a gente já consegue identificar. Por isso que eu falei que é importante ir com frequência fazer as checagens. Uma pessoa saudável uma vez por ano, e aí pessoas que têm outros problemas com mais frequência, tá? Uma vez a cada 6 meses, ou se tiver mais problemas ainda, a cada 3 meses, às vezes até todo mês. E aí isso já ajuda não só a suspeitar, mas a identificar o problema. Okay? Mas aí também teria esses inchaços, vermelhidões, desconfortos, dependendo de onde é a trombose. Se for, por exemplo, no coração, a pessoa pode ter problemas de pulsar, né? Sentir meio que uma dor no coração, desconforto, dificuldade de subir uma escada ou coisas do tipo. Vixe, professora. Sim, onde que for acontecer a trombose vai prejudicando aquela região. Então, se for no cérebro vai ser um sintoma, se for no coração pode trazer outros, tá? Eu vi também isso foi reportagem, sobre aquela mangueirinha que você coloca na veia, que você vai passando pelo corpo e desentupindo essas veias. Sim, tem esse procedimento cirúrgico. É uma estratégia. Mas é um procedimento bem delicado e que não pode ser feito em todo mundo, né?
primeiro tem que fazer uma prévia com a equipe médica para checar tudo certinho. E que ainda assim, tipo, se chega e limpa, tá, fiz lá um exame e limpei. Ainda assim pode crescer de novo. Isso vai depender muito do estilo de vida da pessoa. Ok. Por isso que, por exemplo, a aula da semana passada, com aquela série de cuidados da saúde, são cuidados que a gente tem que ter em toda idade, a todo momento, e com a gente também, não só com o paciente. Não adianta o paciente estar bem, a gente não, né? Então, cuidando com a gente, com os nossos familiares, com todo mundo. E informar as pessoas também, porque tem coisa que a gente, por falta de informação, faz errado. Né? Muita coisa que eu aprendi na faculdade que eu fazia errado. E provavelmente ainda tem muita coisa que eu tenho de aprender também. Tá? Estamos constantemente reaprendendo. Então, que vai mudar esses 2 tipos de AVCs, né? Ficou clara essa separação? Se tiver dúvida, pode mandar, tá? E aí, o que vai acontecer? Então, ter essa situação de AVC, existem fatores que aumentam a chance deste acontecimento. E também aumenta a chance de acontecer isso em outros órgãos. Então, também aumenta a chance de ter infarto, de ter falência de outros órgãos. Quais são esses fatores de risco? Eu vou fechar aqui e vou mandar uma fotinho, né, para facilitar aí para vocês. Quais são esses fatores de risco? Então, quem tem hipertensão tem mais chance de ter AVC, tem mais chance de ter infarto. Por quê? Porque o que causa esse estouro dos vasos é uma pressão mais alta que o normal. Cateterismo. Olha, Lucineia, não me lembro. Eu creio que sim, mas posso confirmar depois, só para não falar algo errado. Tá? Então, ter hipertensão, ter diabetes também aumenta a chance, e geralmente a diabetes vem acompanhada de hipertensão. Geralmente, não é uma regra, tá? Ter doenças reumáticas, né, associadas ali circulação, tá? Porque como a circulação vai estar envolvida. Ter trombose ou ter tido trombose, porque lembra que eu falei que pode crescer novamente. Ter arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca é quando o coração bate descompassado de forma incorreta. Isso atrapalha a circulação, podendo causar um AVC. Ter colesterol alto, porque o coágulo pode ser de gordura e o colesterol também pode ficar grudado nos vasos. Oi, Maria. Ô, Ju. Diga. O cateterismo é para descobrir o que tem no coração, não é? Porque a minha mãe está por isso doente. que eu falei que eu não iria falar, eu não saberia dizer agora. Então, a minha mãe está com problema no coração. Ela está com um lado do coração que não está batendo e o outro está batendo lento. Uhum. Então, está marcada uma cirurgia para ela fazer, que ela está com as veias entupidas. Aí depois do que fizeram o cateterismo, é que descobriram o problema, né? Ó, até fui olhar aqui, o cateterismo, ele é um exame. Tá? Então, ele é para diagnóstico. Ele não ajuda a desobstruir a Isso, veia. ele é só diagnóstico. Isso. A minha mãe vai fazer estava para fazer hoje uma cirurgia, só que a minha irmã não mandou mensagem ainda, a gente não sabe se ela fez a cirurgia, né? Ela está com as veias do coração entupido. Espero que dê então, tudo ela fez certo, o exame, Maria. Ela fez o exame, fez o catéter, aí descobriu. Vai dar tudo certo. Obrigada, hein? Então, mas é isso mesmo. A Edith também. Então, aumento de gordura. Meu pai viveu muitos anos, ele teve problema no coração. Deixa eu terminar aqui. Tá. Oi, Lilian. Lilian? Ai, desculpa, eu acabei de chegar, hein? Desculpa, que eu fui responder, eu fiz a resposta para meu esposo e
esqueci de desligar o fone. Eu cheguei, então, como eu estava explicando, só que na época eu nem entrei nesses detalhes com a família nem nada sobre o médico, mas foi difícil, não foi fácil. Eu tive 2 casos na minha casa da segunda gravidez, que foi uma menina que também veio a falecer logo em seguida de 1 mês e 15 dias de vida, porque eu suspeitei que ela tinha algum problema, e a médica examinou tudo, e falou que eu estava preocupada por ser segunda criança, tudo, e eu não estava inexperiente. Eu falei, não sou inexperiente, eu tenho 23 anos, então eu já é a Lilian, segunda criança. Desculpa interromper, só vou pedir para você acelerar um pouquinho, que eu tenho só Vou para ser a gente rápida. finalizar o. Tá, vou ser rápida. Tá. E ela mandou vir para casa, quando chegou outro dia eu peguei ela morta no berço. Então, foi 2 casos que eu tive, assim, surpreendentes na minha casa, sobre caso que o médico ignorou a minha Seu expectativa. conhecimento, né? Seu É, conhecimento de mãe. entendeu? Ignorou Aí, seu conhecimento de mãe. Foram grande isso, irresponsabilidade e são crimes de responsabilidade, então é gravíssimo. entendeu? Mas agora, graças a Deus, tenho mais filhos, foram tudo bem, graças a Deus, tudo com saúde. Que bom, mas fiquem atentos a essas situações, gente, porque essas situações é para denunciar, sim. Médicos e médicas desta maneira, ou profissionais da saúde, não podem existir porque eles colocam em risco vidas de outras pessoas. Nossa, é um absurdo uma coisa dessa. Então vamos só finalizar esses últimos 10 minutos para a gente conseguir terminar aqui rapidinho, tá, gente? Bom, Então, a Ok. pessoa, quando ela estiver tendo AVC, ela vai ter alguns sintomas. Isso é assim que acontece o AVC. E é muito importante que a pessoa não esteja sozinha, porque se ela estiver sozinha, ela não vai conseguir agir. Dificilmente ela vai vir conseguir agir. E que se tiver outras pessoas junto, consigam perceber o mais rápido possível. Então, no momento, acontece ou dificuldade da fala, em comunicação verbal, a pessoa vai falar e começa a falar enrolado, não vai falar e fala meio assim. Pode ter paralisia de parte de face ou uma paralisia metade de cada parte da face, né? Uma parte em cima ou de metade da face. E aí a pessoa vai se movimentar e também tem dificuldade de se movimentar. Por exemplo, tem dificuldade de mover as pernas ou tem paralisia de uma das pernas ou de um dos braços, dificuldade de mover um dos braços. Meus pêsames, Marilice. Nossa. Viu? São situações em que a gente tem que, né, ter essas ciências. Esse é no momento, tá? Só que se essa pessoa não recebe auxílio imediatamente correr para o pronto-socorro. Porque quanto mais cedo socorrer, menos sequelas vão ter, tá? Então, menor a chance da pessoa morrer, e se a pessoa sobreviver, ela não vai ter muitos danos. Só que se aquilo permanecer, quer dizer que aquela parte do cérebro morreu. E o que acontece quando uma parte morre e a pessoa não recebe auxílio médico? Que pode começar a prejudicar outras partes e pode começar a acontecer outros AVCs. E dependendo de onde acontece o primeiro, ou segundo, o terceiro e por aí vai AVC, pode gerar danos grandes, né, causando ali, por exemplo, a convulsão que a Lilian falou, mas aquela convulsão só aconteceu porque demorou muito para, né, receber o socorro, porque ela foi no médico e ele falou para ela voltar. Isso foi extremamente incorreto, tá? Nossa, foi assim absurdo. E outra coisa que pode acontecer é que começa a acontecer AVCs em outros lugares do cérebro. E existe um lugar, que é essa região mais na nuca, né? Que é onde tem o bulbo encefálico, que é responsável pelos batimentos cardíacos e respiração. Se essa parte morre, não tem o que fazer. Porque o controle nervoso sobre o coração e sobre o pulmão morre. Então, mesmo se o coração estiver bem, estiver funcionando, ele não consegue bater. Quando essa parte morre, a pessoa morre também.
E por isso que isso é extremamente grave, tá? Ok? Então, esses seriam os sintomas. O que a gente pode fazer de tratamento em geral, a pessoa tomar medicamentos para prevenir outros AVCs, fazer exercício físico, cuidar melhor da saúde, porque quem já teve um ou mais AVCs tem muito mais chance de ter outro. Então, a pessoa com AVC, em geral, ela não pode ficar sozinha. E ela pode ter AVC até dormindo. Então, pensar que até dormindo ela não pode ficar sozinha. E é gravíssimo. Tá? Então, a pessoa que teve AVC não pode ficar sozinha, porque se tiver outro, tem que ter alguém para socorrer. A Lucinéia falou que teve uma assistência muito boa. Que bom, Lucinéia. E assim, não aceitem menos do que o cuidado ideal de uma equipe médica, porque você está lidando com vidas. Então, aquilo que eu até falei no início, quando a gente está falando de saúde e de vida, é sempre a saúde da pessoa, a vida da pessoa em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. Diga, Marilice. Quando alguém da família tem AVC, a gente também pode ter? Sim, tem o fator genético também. Hereditário. Não quer dizer que vai ter, tá, Marilice? É ter uma chancezinha a mais de ter. A chance é maior, né? Assim como é também para hipertensão, para diabetes. Por isso que cuidar da nossa saúde é sempre o melhor a se fazer. Tá bom, obrigada. Nada, vou mandar essa outra fotinha. Ou já mandei? Ai, obrigada, professora. Vou mandar essa outra fotinha. Até também porque quem tá vendo o vídeo para conseguir ver melhor. Ah, que bom, que eu tô vendo muito direitinho, não. Ok. Então, dúvida, gente? Dúvidas? Não? Maria, que pena, hein? Infelizmente, quando acontece da pessoa estar dormindo, a chance de entender o que está acontecendo diminui bastante. Bom, pessoal, então, não esqueçam de responder o exercício de fixação. Agradeço muito a presença de vocês, né? A participação, cada um ajudou com um pouquinho das suas experiências e que infelizmente acaba sendo muito dolorosa. Vocês são muito fortes por isso. E aguardo vocês na semana que vem. Boa semana para vocês, bom descanso, estudem bastante. Tá? Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite. Beijo para vocês. Bom descanso para vocês também. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigada pela atenção. Até a próxima aula, gente. E beijinhos. Até a próxima aula. Tchau. Até a próxima. Tchau. Bye, bye. Tchau. Ju, faltou o Murphy. Faltou o Murphy. Ele tá aqui na caixinha de papelão dele desde a hora que eu comecei, porque tá frio. Tá frio, ele não quer sair. Beijo pro povo. Tchau. Tchau, beijo.